Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem por aí? Como você está? Como tem passado? Como amanheceu hoje? Você já se percebeu? Como você está nesse momento? Como que você acordou e como que está sendo, né? Traga essa percepção. Oi, Cá, bom dia. Oi, Paty, querida, tudo bem? Bom dia, como pode melhorar ainda mais? O que mais é possível, né? Como está tudo por aí? Bom dia. Oi, Cíntia, querida. Oi, Lília. Como pode melhorar ainda mais, né? Bom dia para todo mundo. Aqui em São Carlos ontem foi feriado. Eu tô com a impressão que hoje é segunda-feira. Mas é sexta, eu tô super perdida nos dias. Oi, Núbia! Ariane, querida, bom dia. Bora treinar, né, gente? Bora treinar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como pode melhorar ainda mais, né? Então comece baixando todas as suas barreiras, deixando dissolver. Não precisa brigar com a barreira, tá? Não é luta, não. Deixa ela dissolver, né? Tranquilamente, você pode imaginar isso, ela se desmanchando, para que a gente possa aqui, né, estar mais presentes, mais em contato com a energia um do outro, de quem está assistindo essa live nesse momento, de quem vai assistir depois. A gente se conecta, né? Então deixa tudo isso acontecer, vai entrando em comunhão com todo, com tudo. Aqui tá muito sol hoje, bem quente, não sei como está aí na sua cidade, no seu local. Entre em sintonia com isso, receba da natureza, né? Traga esse convite, faça esse convite, né? De que você possa estar integrado a tudo. Bom dia, Lígia. Como pode melhorar ainda mais, né? E aí vai lembrando do mantra, tá? Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Naqueles momentos mais desafiadores, naqueles momentos que você acha que não vai ter saída, que você tá lá, né? Num beco sem saída, só sabe chorar e tá super preocupada, cabeça doendo, confusão mental, faz o mantra. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Começa a trazer uma luzinha aí para que você possa perceber que existe um outro caminho e que tudo, independente do que aconteça, vai te mostrar infinitas possibilidades de caminhos, né? Infinitas possibilidades de escolha. Algo não está funcionando, o que eu posso escolher a partir de agora? Algo não está dando certo, qual a outra possibilidade que se apresenta, né? Uma porta não fecha simplesmente. Como é que é? Cadê a janela, né? Que eu não estou enxergando ainda. Né, que véu que precisa cair para eu perceber, o que ainda eu posso perceber que eu não percebi, qual é a saída, qual é o momento, qual é o caminho, né? O universo me mostra, corpo me mostra, no seu tempo, confiando que tá tudo caminhando para melhor e para maior, né? Bom dia, Bia querida, bom dia que foi chegando aí, né? Como pode melhorar ainda mais? Ainda mais. Como pode melhorar? E hoje eu vou... Ontem eu abri a caixinha, né, um pouco mais no final do dia, à noite, não lembro, né, perguntando quer sugerir alguma coisa para a hora do treino, já sugeriram várias coisinhas, muito legal, eu adoro. Aí a primeira coisa que apareceu lá foi muito bom, porque foi assim, eliminar peso. Gente, eu achei ótimo, porque assim, na hora que eu li eliminar peso, eu fiquei, ué, peso, qual peso? Peso corporal? Peso emocional? Peso das costas, daquilo que a gente carrega sem necessidade, peso da carga do dia a dia, que peso? E aí isso me levou, né, a uma pequena reflexão, assim, que depois eu comecei a elaborar, e foi muito interessante, porque assim, o peso é o mesmo. Independente de qual seja aí, né, o local onde esse peso está, é o mesmo. Tá? A gente vai... Bom dia, Gil! Oi, Paula, querida, também tô com saudade. Então, gente, eliminar peso é o quê? Qualquer peso. E aí eu vou começar a falar sobre a questão de peso corporal, porque é mais fácil de começar a conduzir aí, né, esse caminho para que vocês percebam como tá tudo interligado, tá? Uma das maiores questões... Tá travando, Núbia?
Tenta sair e entrar de novo. Às vezes pode ser a internet. E lembrando que se travar aqui pra mim, eu não desconecto não, tá? Eu volto, senão para a minha gravação, tá bom? Eu fico aqui quietinho esperando voltar. Então, pessoal, quando a gente fala de peso, né, da questão de peso corporal, a gente vai percebendo o quê? Primeiro que a gente tem um monte de ponto de vista, né, sobre corpo, um monte. Cada um tem o seu. Cada um tem seu ponto de vista de estimação. Cada um tem uma coisinha que carrega. Então, uns acham que estão acima do peso, outros estão descontentes com alguma coisa, outros acham que estão muito abaixo, enfim. Mas a questão é que, o que é importante a gente lembrar? Tudo que a gente vai vivendo na nossa vida, tudo, desde o momento em que a gente realmente nasceu, todas as nossas experiências, gente, elas vão grudando também no nosso corpo, tá? A gente vai guardando essas informações no nosso corpo, tá? Olha lá, já chegou, Gil. A gente vai guardando, né? Tudo isso. A gente vai acumulando, guardando aqui, cada um guarda num lugarzinho e a gente vai, né, só acumulando esse monte de coisinhas mal resolvidas, não resolvidas, incompletas, né, no nosso corpo. Mas algumas coisas, elas vão interferir mais nessa coisa desse carregar peso, que é principalmente a invalidação. Quantas vezes você foi invalidado na sua vida? Quantas vezes as pessoas te julgaram? Quantas vezes, né, você não soube colocar limites? Você deixou as pessoas ultrapassarem seus limites? Quantas vezes você falou sim, querendo dizer não? Né? Quantas vezes você se calou, porque era melhor não falar nada, e aí você foi engolindo o sapo? Então, tudo isso, gente, você acha que vai para onde? Tá? Não vira fumaça e desaparece. Tudo isso que vai ficando, a gente vai guardando no nosso corpo. E cada um de nós carrega esse peso de uma forma, tá? Então, isso pode ser mesmo através do acúmulo de células de gordura, tá? Energeticamente, e aqui, pessoal, quem trabalha aí na área de saúde tá falando, nossa, que estranho, será que faz sentido? É tudo energético, é o nosso armazenamento energético mesmo, como que a gente vai acumulando isso, porque a gente vai criando uma capa protetora, tá? Então a gente vai criando a nossa armadura, né? Eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais sofrer esse tipo, né, de abuso, né, a pessoa ultrapassou um limite comigo, falou coisas além do que poderia falar, isso me magoou. Eu vou criando uma proteção comigo, né? Vou criando as barreiras, mas energeticamente o que vai acontecendo é que eu vou acumulando isso no meu corpo. E aí a gente percebe que em algumas situações onde a gente está vivendo, né, um drama maior, tá, no qual a gente está sofrendo muito com alguma coisa, a gente tem uma mudança corporal. Você pode pegar a tua vida aí, fazer um estudo, uma linha do tempo e lembrar, né, e aqui fica uma sugestão de trabalho interno mesmo, tá? Faça assim, né, numa hora que você estiver silenciada, que você tá fazendo uma meditação, tá, uma caminhada, tá, você fala assim, quais foram os momentos em que o meu corpo mudou, né, ao longo da minha vida? E aí deixa vir, tá? Porque ontem, só de trazer essa pergunta, eu lembrei, por exemplo, no meu caso, de uma situação que eu passei no início do meu mestrado, quando eu fiz o mestrado, né, porque eu fiz a graduação, mestrado, doutorado e um bocado de coisa. No começo do meu mestrado, eu ia precisar de uma pessoa de uma outra área completamente diferente da minha, para contribuir ali para o meu estudo. Eu tinha que conversar com um especialista. A gente teve uma ideia, eu e minha orientadora falou, Cíntia, é o seguinte, eu não sei isso. Falei, eu também não. Ela falou, vamos procurar um especialista. E fui procurar um especialista. Voltei. Falei, para e volta. Voltei. Se deu uma paradinha aí, já voltei. Então, eu estava aqui falando, né, de uma lembrança que eu tive da época que eu estava estudando. Eu lembrei disso, né? Isso veio para mim como uma memória de uma invalidação. Quantas e quantas vezes eu reunida com esse professor, ele foi me invalidando, né? Então ele falava para mim assim, nossa, não é possível que você não sabe isso, eu não acredito que você não sabe isso. Ele ria, ele falava, nossa, mas você fez isso?
Tipo assim, sou idiota, sabe assim? Indiretamente ele me chamava de burra, tá? E aí foi chegando um ponto que cada vez que eu tinha que conversar com ele, eu falava para minha orientadora, eu falei assim, eu não vou, porque ela, é o jeito dele. Eu falei, não é o jeito dele, a gente tá pedindo ajuda. Até que ele chegou a um ponto de que ele falou que ele não queria contribuir mais com o meu trabalho, porque, tipo, eu não daria conta de acompanhar o raciocínio dele, sabe? Então aí foi um outro professor que dividia a sala com ele, que aí vendo eu saindo pelo corredor, esse outro professor veio atrás de mim e falou, eu posso te ajudar? Ele falou, ele é meio estranho, é o jeito dele e tal, não sei o que. É mais simples do que você imagina, eu posso te explicar o jeito que vocês podem fazer isso, tal, tem um outro olhar. E foi um amorzinho, sabe? Assim, ele foi muito assim, gentil, né, com o processo. E aí, gente, isso ficou, né, encralacrado aqui. Eu fui lembrar ontem, olha só que maravilhoso. Eu falei, cara, não tinha esquecido disso, quanto que eu fui invalidada ali, né, em relação a essa questão. E aí, se eu pego aquele período, eu devia ter, sei lá, acho que uns 25, 26 anos, se eu pego, né, as imagens e fotos, que eu adoro, gente, eu adoro isso, essa comparação com a gente mesmo através de foto, diz muito, né? Quando eu olho aquele período, eu falo assim, gente, olha só, o meu corpo, ele estava estranho. Tá? Não é assim que ele estava acima ou abaixo do peso, tal. Eu me percebia muito esquisita ali, porque eu estava fazendo o quê? A cada momento que eu ia conversar com essa pessoa, eu tinha que me proteger de alguma maneira. E nisso eu lembro que era uma época que eu me alimentava muito mal, né? Porque a gente vai assim, parece que a falta de cuidado próprio, né? A gente meio se esquece, porque você está recebendo muita invalidação de fora e você começa a se colocar em dúvida de quem que você é mesmo. Você fala, nossa, mas cheguei aqui, tô fazendo mestrado, será que eu sou tão burra assim? O que é que eu tenho que estudar, né? Eu ficava assim, o que eu tenho que estudar para, né, concluir isso daqui? Qual é o caminho? Então fica aquela confusão tal mental. E hoje, assim, o que eu percebo é o quê? Quando a gente fortalece a nossa autoestima, mesmo que a gente receba uma invalidação de fora, mesmo que venha uma coisa de fora, a gente não deixa a pessoa ultrapassar esse limite. A gente fala, peraí, eu posso não entender o que você está falando, mas eu posso, né, buscar como compreender isso. O que eu tenho que ler? O que eu tenho que estudar? Você pode, né, esmiuçar um pouco mais? Você pode me trazer mais clareza? Você tem uma outra pessoa que pode me explicar isso de um outro ponto de vista? Então, assim, a gente pode usar esse exemplo para qualquer situação da nossa vida. Quantas vezes você foi invalidado? Essa invalidação, gente, ela vai acumulando no nosso corpo, porque a gente vai para o espaço do errado. E aí, então, quando a gente começa a perceber que a gente está com uma mudança de corpo, a primeira coisa que você pode se perguntar é: o que eu estou guardando aqui? Qual é a invalidação que está grudada aqui, né? Marcela, como a gente precisa estar fortalecendo para lidar com essas situações? Exatamente. E é um fortalecimento, gente, constante. Por isso que é treino mesmo, diário, tá? Diário. E olhar as situações, né? Marcela me fez aqui lembrar de uma coisa, é olhar a situação mesmo de um outro ponto de vista, quando a gente tem um pouquinho dessa frieza, sabe, assim, de que você tá assim, um pouco afastada da cena, e que você olha e fala assim, ok, a pessoa tá tentando me invalidar e mexeu comigo aqui, eu não sou essa pessoa que ela tá falando, né? Então, assim, que oportunidade que eu tenho aqui até de olhar isso, por que isso aqui ainda me incomodou, o que eu posso trabalhar dentro de mim? Né? Então, assim, o que eu posso, né, perceber em mim mesma que eu não sou isso, porque o que os outros pensam de nós realmente não nos define. Mas a gente tem que estar bem treinado nisso, né? A autoestima, ela é também um treino, porque a autoestima, ela vai te fortalecer, né? É a base, é o pilar de sustentação, gente. Lembra da imagem da árvore toda vez, né? Deixa essa imagem vir à sua mente, uma árvore imensa, frondosa, com a copa maravilhosa, raízes profundas e bem sólidas, né? E você imaginar isso e falar, peraí, né? O ataque que eu tô tendo, a invalidação que eu tô recebendo tá lá na folhinha. Eu sou mesmo essas raízes aqui, ó. Porque eu posso perder as folhas dependendo da estação, os galhos eles podem quebrar, mas eu não morri, não. E aí eu posso brotar de novo, né?
Então, quando a gente acha que a gente é só a copa, aquela parte de cima, a gente fica enfraquecido. Então, é você, né, se perceber e trazer isso à tona todas as vezes em que você foi julgado, invalidado, que a pessoa ultrapassou um limite, que você disse um sim querendo dizer não, né? Não se culpe. Você fez o melhor que você podia dentro daquela situação e naquele momento. Aquilo ali, tudo que você passou, serviu para você chegar aqui hoje, da maneira como você está. O que a gente pode mudar é o presente. Aí sim, eu posso me trabalhar hoje. Sexta-feira, 5 de novembro. É 5 hoje, né? 5 de novembro. Hoje eu consigo. Eu vou me trabalhar, eu vou me olhar, né? Para que eu possa construir um futuro diferente. O meu sábado, amanhã, 6 de novembro, vai depender do que eu estou construindo hoje. O que foi, gente? Já foi. Né? Já foi. Se você ficar presa nesse passado, remoendo situações, tal, você continua trazendo a energia dele no presente. Então eu lembro de uma situação como essa que eu lembrei ontem, lembro dessa situação, nossa, como isso interferiu, né, no meu ser. Olha só, ali aconteceu tal situação de invalidação. Que interessante, porque hoje eu já não sou essa. Hoje, gente, se essa pessoa estivesse no meu caminho, eu tivesse encontrado com ela, ele já ia ouvir uma Cíntia completamente diferente. E não é que se calou e ficou com medo. Né? Talvez eu rebatesse. Falar, então já que você não vai poder ajudar, né? Bom, você pode indicar alguém e tal, né? O que eu posso fazer a partir daqui? Muito obrigada, valeu, mas acho que a gente não vai dar certo. Não vou insistir não, né? Saber também recolher, né? Quando a gente percebe que não vai dar para caminhar junto, ter essa sabedoria também. Então, é a gente perceber. Então, todas as situações de invalidação, elas vão contribuir com a nossa mudança corporal, tá? E aí vejam que eu tô falando mudança, porque pode ser aumento de peso, sim, mas pode ser dor. Quando a gente percebe que tem partes que não estão funcionando adequadamente. O seu corpo, ele vai te dar informações o tempo todo, o tempo todo. Estar presente é estar olhando para esse corpo, percebendo o que ele está te trazendo de informação. Uma dor apareceu, né? Uma mancha apareceu diferente, o cabelo está caindo, né? Você está indisposta fisicamente, você fala, não, eu estou bem, estou com a cabeça, não sei, fisicamente eu não sei o que é. Esse corpo, ele está te mostrando alguma coisa. O corpo que é, me mostra, né? Como é que eu posso liberar isso daqui? Uma outra dica, gente, quando a gente está falando disso, só da gente acessar tudo e tudo que vai vindo aí para vocês, né, que começa a subir, vem à tona, me deixa o seu inconsciente te mostrando. Só da gente olhar, a gente já começa a falar, nossa, isso, né, como eu tô diferente, reconhecer que a gente já caminhou, que a gente já subiu o degrau, reconhecer que a gente já mudou, isso vai ajudar a eliminar o peso. Muito bem, eu já tô diferente, não preciso mais ficar carregando isso daqui não, tchau. Eu começo a eliminar. Eu vou deixando pelo meio do caminho, tá? Se você pratica atividade física, fica uma dica aqui. Antes de você praticar atividade física, na hora do aquecimento mesmo, quando você está se preparando para fazer uma academia, para correr, para caminhar, para nadar, para fazer uma hidroginástica, pilates, sei lá mais o que, qualquer coisa, na hora que você está se preparando, você conversa com o seu corpo. Corpo, bom dia, boa tarde, vamos lá. A gente agora vai exercitar, né? Toda essa parte física e o que nós podemos liberar de peso energético, emocional, das nossas invalidações agora. O que pode ir junto agora? Porque o movimento do corpo, gente, ele ajuda a gente a fazer essa liberação, tá? Tem várias meditações ativas que o movimento é dançando. Né, que a gente ouve música, que a gente faz, que a gente entra naquilo, quase que um transe assim e tal. O seu corpo, ele vai começar a se mexer de um jeito muito diferente. Essa liberação do corpo, ela é muito importante. A técnica, né, a abordagem integrada da mente, que faz um processamento todo de memórias, trabalha também. O nosso corpo, ele começa a reagir. Quem já fez aqui sessão de AIM, né, comigo ou com outros, né, terapeutas, é muito interessante, porque o nosso corpo, ele começa a se mexer de uma forma diferente. A gente vai percebendo que aperta aqui, solta ali, dá vontade de chorar, dá vontade de rir, tal, e tudo isso é a liberação. O nosso corpo, ele tem a sabedoria, tá, para colocar tudo no lugar,
tudo, a gente é que não dá o tempo para que isso aconteça. A gente quer atropelar os nossos processos, né? A gente acha que a gente é Google, assim, então, que, eu tô mal, mas eu já quero estar bem, nossa, eu tô ficando mal, tô mal há muito tempo, eu não melhoro, né? Deixa a coisa fluir como tem que fluir, deixa isso, né, se curar, tá? Então, né, deixa esse processo acontecer, deixa esse processo acontecer. Ontem eu assisti uma live do Diogo Lara, com uma jornalista, acho que é Mariana Ferrão, se não me engano o sobrenome dela. E aí foi maravilhosa, deve estar gravada ainda até no Instagram dele ou dela, tal, foi incrível, né? E aí ela, num determinado momento, essa jornalista, ela até faz um comentário, né, de que muitos processos, né, que são intitulados de curativos, aí ela falou assim, o que é essa cura, o curativo? Se a gente olha, né, exatamente a palavra, é uma cura ativa. A cura, gente, ela vai acontecer. E o ativo diz respeito ao quê? Qual é a sua parte nisso? O que você vai se mexer hoje? Aí a gente tem um processo que é curativo. Aí eu elimino o peso. O que depende de mim para eliminar tudo isso? Porque aí eu começo a deixar peso para trás. E aí esse peso que sai, ele vai ser um peso, né? Da carga emocional que você está carregando, daquilo que você fica ouvindo no trabalho, de que você não aguenta mais, dos pesos da família, de tal, e do peso corporal mesmo. Quando a gente também começa a passar por um processo, né, de autocura, independente do caminho que você escolha, mas você está nesse processo de autocura, você já se percebe diferente, você já se percebe melhor, você já reconhece suas crenças, seus medos, quais são seus principais bloqueios, quais são as suas necessidades. Qual é a tua necessidade? Né? Qual estratégia que você está usando hoje para atender a alguma necessidade? Às vezes a gente termina um relacionamento, aí o pessoal termina um relacionamento e fala, porque ele era tão importante pra mim e tal. Que necessidade que ele estava te atendendo? Que agora que terminou o relacionamento, né? Você tá aí assim, desse jeito. Qual era a necessidade mesmo? A necessidade de reconhecimento, de validação, era uma de valorização, de amor, de amizade? Qual é a nossa necessidade? Então, quando a gente começa a se conhecer mais e a gente começa a se reconhecer, né, nesse sentido, e perceber o tanto que a gente já avançou, aqui que a gente ainda precisa melhorar, sendo brutalmente honesto mesmo, sabe? Aquele olhar no espelho danado que a gente tem que ter. Quando a gente começa a entrar, a gente fala assim, gente, não sei, emagreci. Nossa, eu tava aqui com uma celulite, sumiu, né? Não sei, achei que meu rosto deu uma mudada, não sei o que lá, meu cabelo hoje tá bonito. Ah, vá. O corpo falou, não precisamos mais carregar tudo isso. Aí a gente se percebe, primeiro porque também eu tenho aquela cura interna que brota, né? Porque o nosso interno vai refletir no externo. A gente já se olha com amorosidade mesmo, né? Muito assim, de fazer esse exercício. E aí a gente começa a perceber que algumas coisas elas dão uma soltada. Você fala assim, nossa, interessante, ou eu ganhei peso, ou eu perdi, ou meu corpo mudou, né? Ou eu comecei a olhar para mim de uma outra maneira, e quem está nessa busca de mudança, né, corporal, porque está incomodado com uma questão estética, enfim, você só vai conseguir mudar na hora que você olhar para você e reconhecer que você tem um corpo, viu? Enquanto você não se olhar de corpo inteiro, mesmo olhando para suas partes com amorosidade, você não vai eliminar nada. Você pode fazer a dieta mais louca do mundo. Não muda, gente. Não muda. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. A mudança ela acontece quando ela vai acontecer dentro. Que daí eu olho e falo, nossa, hoje eu gosto do que eu vejo. Aconteceu comigo na semana passada uma coisa bem interessante que eu compartilhei, né, com o Jai, que é meu personal, com a Gi, que é a minha nutricionista. Eu estava comentando com eles, eu falei assim, gente, eu achei muito interessante isso, assim. Eu sempre fui uma garota, né, fui uma menina e fui uma pessoa na faculdade, né, quando eu estava, de usar muito top, bastante assim, sabe, ficava direto. Depois que eu engravidei, que eu tive os meninos, tal, eu não consegui mais usar.
só um top, mesmo na academia, tal. E aí, na tudo, mas por que você não usa? Não sei. Tá, sabe, eu ficava, né, e qual é? Né? E se não sei é uma baita de uma desculpa, né, gente? E se não sei é aquela resposta pronta que a gente dá, né? Se eu quiser, eu sei a resposta. Que foi mesmo que eu percebi, assim, né? Talvez uma vergonha, eu perceber que o corpo, ele, né, muda, ele vai ficando flácido e tal, eu sei lá. E aí eu peguei, eu nunca mais usei, mesmo passando calor e tal. Não conseguia. Aí na semana passada eu estava numa aula, né, que eu faço um bocado de coisa, todo mundo sabe, adoro. Eu estava numa aula de pilates e aí a professora virou e falou assim, gente, agora eu vou pedir para vocês uma turminha pequena que a gente tem. Ela falou assim, vamos ficar só de top, que eu preciso ver, né, esse movimento aqui da respiração, das costelas e não sei o que lá, e eu preciso ver. Aí, né, algumas... E eu e uma outra colega, a gente meio mais assim, meio sem graça, né? Eu falei, mas eu não vou ficar aqui, só eu, né? Com a blusinha por cima. Também tirei e fiquei de top. Tá, tô eu olhando assim pra professora. Quando eu olhei pro espelho, sabe quando você olha pra você... E há muito tempo que eu não tinha esse olhar para mim, assim. E aí eu olhei e falei, gostei do que eu vi. Eu me olhei com esse olhar de gentileza e amorosidade. De olhar para mim sem ponto de vista. Né? Se eu tô de um jeito ou tô de outro, se o top tá de um jeito tal, se o meu peito é de um jeito ou de outro. Eu olhei para mim e ali, sabe assim, eu me abracei. Aí eu passei o resto da aula me olhando no espelho, porque qualquer coisa que ela fazia estava assim, ó, me olhando, me olhava de lado, eu me olhava se eu passava a mão na barriga. Eu falei, gente, uma chave aqui virou, alguma chave virou, porque se a gente não encontra esse amor pela gente, a gente não muda as coisas, né? Ou o corpo, que é o assunto de hoje. Falar, então, nossa, então não vou me amar, não, vai estar difícil, porque eu não consigo me olhar, não me amo então, mas é um exercício. É um exercício desse olhar com essa gentileza, né, com essa compaixão por você mesmo. Então, é fazer o que se requer, e você pode usar as perguntas aqui, o que se requer para eu me olhar com mais amorosidade? Tá? Então, eu tive muita encanação já com relação ao corpo, né? De não colocar um short muito curto, de achar que as minhas pernas eram estranhas, porque eu sempre ouvi isso em casa, né? Que era esquisita, e hoje isso não mexe mais comigo, eu uso, tô nem aí. Então a gente começa a perceber que a gente vai mudando e isso vai trazendo um fortalecimento das nossas raízes, tá? Então você pode soltar os pesos que você está carregando, né? Oi, querida, exercício poderoso, nós acolhermos, nos olharmos com amor, exato. Né? Então, e é treino, né? Todo dia. O que você pode fazer hoje para você se olhar com amorosidade e gentileza? Então, o que eu posso fazer hoje de diferente para me olhar dessa forma? Qual situação pode acontecer hoje que vai me lembrar dessa amorosidade? Porque eu posso ouvir, de repente, um elogio de alguém. Mas se eu não reconhecer aquele elogio como algo que ressoa no meu coração, esse elogio simplesmente ele vai passar. Sabe quando a pessoa vira para você e fala assim, nossa, mas você está tão bonita... Nossa, como você está transmitindo uma luz assim, você fala, ai, obrigada, mas no fundo você acha aquilo estranho, mas você recebeu, né? Você fala, nossa, mas quando a gente recebe e a gente reconhece, esse poder desse receber, ele é triplicado. Porque eu recebo, eu falo, nossa, tá aparecendo para os outros. Que legal, porque eu tenho me sentido assim mesmo, eu tenho sentido que eu tô, né, brilhando por dentro, que eu tô passando por um momento uau, e que legal, as pessoas estão percebendo, né? Então, quando você reconhece isso, mais disso vai acontecer. E aqui também, ó, outra ferramenta, gente. Tudo o que a gente vai colocar nossa atenção cresce mais. Então, se você tem alguma questão com o seu corpo, que você reclama o tempo todo, isso vai aumentar.
Ah, porque eu não aguento aqui, porque é minha papada, porque agora aqui, é aqui que a gente vê a idade, que não adianta fazer nada aqui, porque aqui aí começa as rugas, começa a desmembrar, e derreter. E aí você, todo dia você tá aqui olhando, aquilo ali só aumenta, pudera, né? Você tá dando a puta de uma atenção aqui, amor. Né? Fala assim, na hora que você olhar, antes de qualquer julgamento que você faça sobre você, porque eu falei tanto dessa invalidação colocando exemplo nos outros, mas quanta autoinvalidação a gente faz, né? Quanto? Diariamente. Com a gente é cruel, né, gente? O outro a gente tá dando força. Ai, amada, mas você tá ótima, não fica assim não, você tá maravilhosa. Mas essa roupa te favoreceu. Vai lá, isso aí, não para o treino. É não sei o que, não sei o que, não sei o que. É com você mesmo só, né, chicotada. Com a gente é um amorzinho, né? Com a gente é cruel mesmo. E aí você fica se olhando, colocando sempre os seus defeitos em evidência e eles só crescem. E o defeito é aquilo que você tá achando na tua cabeça, né? Que de repente nem é. Percebe? A gente fica nesse, aí a gente treina, a gente é muito bom em treinar, né? Usa o seu treino para você sair da nhaca. Não para você entrar nela e mergulhar, hein, gente? Não volta pra piscininha. Né? Então, olhei para aquilo, isso aqui tá me incomodando, vou pegar o exemplo aqui. Você tá me incomodando, você falou, nossa, como pode melhorar? Corpo, como podemos melhorar isso com facilidade? O que a gente pode fazer de diferente? Né? Que técnica energética que a gente pode fazer? Como é que pode melhorar isso? Né? E só, vai fazendo assim, percebendo, né? Todo dia conversa com o seu corpo. Eu uso muito até nesses dias que eu estava respondendo a caixinha, né, aqui nos stories, tá, eu coloquei em alguns momentos essa frase: eu destruo e descrio todos os pontos de vista que eu tenho sobre mim mesma, sobre a minha pessoa, né? Porque nós criamos os pontos de vista sobre nós. Esses pontos de vista, pessoal, para quem não tem clareza, é tudo que a gente acha sobre a gente. Todas as crenças que a gente tem sobre a nossa pessoa, todos os nossos bloqueios, limitações, todos os nossos medos, todos os pontos de vista que a gente tem sobre a gente. Então, se eu, no final do dia, eu destruo e descrio todos os pontos de vista que eu tenho sobre a minha pessoa. Eu vou destruindo tudo aquilo que eu tô achando que eu tô construindo sobre mim. Para você se sentir livre, gente. Para você soltar. Você não precisa ficar carregando esse peso, não. Libera isso. Né? Você fala, nossa, hoje eu estou soltando, hoje eu quero liberar, né? Quantos pontos de vista que eu posso soltar aqui agora? Para que você possa se encontrar de uma forma diferente, para que você possa viver de uma forma mais leve. E é tão maravilhoso quando isso acontece. Eu tenho vários depoimentos, né, de pessoas que eu vou acompanhando que têm mesmo uma questão assim, com o peso corporal e usam ferramentas energéticas para mudança. E aí essas pessoas, elas falam muito para mim assim, né? Cíntia, olha, na balança eu não percebi mudança, mas eu percebi um estado de leveza muito diferente que hoje me permite saborear a comida de outro espaço, de outro lugar. É diferente para mim comer. É diferente para mim colocar, né, um traje de banho, sabe, e ir para a praia. Eu não mudei o peso, assim, eu olho lá, ele tá igual. Mas hoje eu coloco, sei lá, um maiô, um biquíni e vou de boa, feliz, sabe? Tô inteira naquilo quanto que eu evitei ir para uma praia para não colocar a roupa assim, eu ficava totalmente coberta. Então essa leveza, gente, ela vai começar a aparecer e não necessariamente num primeiro momento ela vai mudar o teu peso físico, mas você começa a se transformar. E aí é que tá o segredo, porque daí quando a gente começa a se transformar, as outras coisas são consequência. Porque o que a gente vai ver? A gente começa a colocar o nosso olhar naquilo que tá leve pra gente. E aí o universo, ele traz mais leveza. Olha como é grandioso e maravilhoso tudo isso. Como pode melhorar ainda mais, não é? Então, fica aqui o meu convite. Se perceba, deixa vir todas as invalidações que você recebeu ao longo da vida. Não tenha medo de acessar, viu? Você fala, ai meu Deus do céu, que se eu chorar e se eu ficar... Não tenha medo de acessar aquilo que está no porão escondido, gente. Abre essas caixas aí, olha o que tem, joga fora o que não te serve mais. Fazer esse caminho, ele é realmente libertador, tá? Ô Valéria querida, preciso de falar os pontos de vista negativos? Não.
Não, porque assim, se você colocar que você está querendo, por exemplo, liberar ou destruir pontos de vista negativos, você está julgando que esses pontos de vista eles são negativos. Então você vai tirar esse julgamento aí. Todos os pontos de vista que você tem sobre você. Porque às vezes um ponto de vista que a gente acha que é positivo pode estar prendendo a gente em alguma coisa. Tá? Por exemplo, assim, ontem até nessa live do Diogo Lara, foi um exemplo que veio, que eu falei, olha que interessante, eu vou usar o exemplo aqui. Às vezes a gente ouviu, quando criança, que a gente é assim, muito inteligente. Nossa, é tão inteligente, é maravilhosa. Nossa, porque minha filha só tira 10, só tira 10. Ela é incrível. Ela fez uma prova, ela passou em primeiro lugar, ela fez outra, ela passou no outro e tal, não sei o quê. Essa pessoa, ela carrega um fardo que ela não pode errar. E aí, quando ela erra na vida, ela fica destruída. Porque ela sempre ouviu da família inteira que ela era número 1. Muito inteligente, muito maravilhosa. E aí, quando erra, fala, e agora? O que eu faço agora? Eu não me permito errar, tá? Então, veja, e era um ponto de vista, entre aspas, positivo. A pessoa é maravilhosa, só tira notas altas, a primeira em tudo, tá? Então, assim, o que é o ponto de vista positivo e negativo? A gente acaba criando, né, uma dualidade, não tem certo, não tem errado, não tem o que é positivo aqui nesse caso, nem o que é negativo. Eu destruo e descrio todos os pontos de vista, tá? Tudo que vier, né? Aquilo que hoje me prende num momento de escassez e peso, tá? Então é a gente fazer isso. Hoje eu tô quietinha porque tô levando só bufetada. Camila. É isso, amada, né? As bufetadas quânticas, né? Paty, querida, é um caminho sem volta, cada vez acessando mais profundo, porém libertador, eu também acho. Né? Maravilhoso. Oi, Edna, querida. Ah, que bom ter você em nossas vidas. Ah, e vocês aqui, né? Maravilhoso, porque é uma troca, né, gente? Pensou se não tivesse ninguém estivesse falando assim, olha que maravilhoso. E muita coisa que chega aqui, tá? Pra mim, gente, pra eu trazer, vem do campo, tá? Do que tá aí, do que tá aqui também. E aí, às vezes eu planejo, eu já falei isso para amigos bem próximos, assim, tem momentos, gente, que quando a live acaba, eu não sei o que eu falei. Eu falei, gente, o que eu falei hoje? Desse jeito, mesmo, tá? Eu estou a serviço, de verdade. Como acessar e se livrar? Amada, só de você trazer à tona, tipo assim, lembrei de uma situação, tá? Você já vai entrar em processamento de liberação. Simples assim. Então você fala, nossa, eu lembrei daquela vez que eu fui invalidada e o fulano falou tal coisa pra mim e tal. O que você pode falar pra, tipo, potencializar? Destrui, descrio isso agora. Isso não me pertence mais, eu tô liberando. Você pode imaginar você dando descarga nisso. Imagina que você tá dando descarga. Fala essa merda toda aqui, dá uma descarga. Você pode imaginar queimando. Tá? Você pode imaginar mesmo pegando fogo, cortando um laço com aquela situação, com aquela pessoa. E aí, se você é uma pessoa, você imagina que você tem um laço com ela, você corta e você imagina uma porta batendo. Porque se você deixa a porta do fundo aberta, viu, gente? Tem pepino que volta, né? Então você fala, tá aqui embuste, né, gente? Obrigada. Você corta e você imagina tipo uma porta batendo, né? Tu falou assim, aqui nesse meu espaço, tal, não mais, acabou. Para as pessoas que gostam de fazer pequenos rituais, tá? Escreve num papel tudo que você gostaria né, de quebrar, de cortar, todas as invalidações que você recebeu. Vai escrevendo, deixa vir. A gente fala isso que essa é uma escrita intuitiva, tá? Deixa vir. Não fica preocupado com o português, não. Você fala, esqueci do ponto. Ai, gente, ó, pá. Depois você pega isso, taca fogo. Você fala, tô eliminando agora, acabou. Faz isso, porque você vai estar enxergando aquilo, tá? É até emocionante. Eu costumo fazer isso. Às vezes dá até um negócio, fala, gente do céu, vai, corta, libera isso, não precisa carregar, solta, né? Isso, relacionamento e casamento é onde mais pega, né, querida? Porque a gente está se relacionando o tempo todo e relacionamento é muita escola, né? É um aprendizado pra gente. Né? A gente não tá numa caverna, a gente se relaciona o tempo todo. Isso daqui, eu com vocês, é um relacionamento que a gente estabelece.
né? E no casamento, naquela coisa, né? Na coisa constante do dia a dia, vem à tona muitos os pontos de vista que a gente tem, é muito julgamento o tempo todo. Você deveria fazer isso, você não fez, porque você me deixou assim, você fez não sei o que. O tempo todo é muito julgamento e muita barreira, tá? Imagina tudo que pega hoje, né? No relacionamento, no casamento, e vai cortando. Você fala assim, nossa, eu destruo e descrio, né? Todo o relacionamento que eu tenho com essa pessoa. Eu não tenha medo de fazer isso. Quando a gente fala isso, né, de destruir e descriar o relacionamento que eu tenho com alguém, eu estou destruindo exatamente essa parte tóxica, tá? Eu quero assim, eu não preciso terminar um relacionamento para que ele renasça. Eu posso terminar, extinguir aquilo que faz mal entre a gente. E aí eu posso criar um novo relacionamento todos os dias. Eu faço essa ferramenta todo dia, gente, para o meu casamento, para o relacionamento que eu tenho com os meus filhos, com os meus pais. Eu destruo e descrio o relacionamento que eu tenho com todos eles, todos os dias, e todo dia é um dia novo. Então, ficou uma coisinha numa briga, numa DR, num diz que me diz ali, ó, cortei, já falou, passou, siga o bonde. Vamos, seguimos em frente, muito mais leve, muito mais, assim, e quando eu falo das ferramentas aqui, viu, gente, eu testo comigo, viu? Eu não falo assim, eu acho que funciona, não, tá? É aquilo que eu também coloco em prática. No trabalho também, Marcela, no trabalho, né? Aliás, Marcela me trouxe uma questão de trabalho, lá nas caixinhas a gente vai treinar, viu, Marcela? Vou falar, sim, acho que na segunda-feira a gente vai falar sobre isso. Bem interessante que você falou lá pra mim. Amados, bons mergulhos. Bons insights para vocês, boa faxina, boa limpeza, bons cortes. Não tenham medo de mergulhar nisso e de liberar. Chega de carregar peso que não é seu. Libera geral, né? Chega, né? Aprenda aí, né, a falar um não. Né? Estabeleça seus limites, se respeite, se ame, se cuide, tá? As coisas melhoram na nossa vida quando a gente faz esse trabalho interno, quando a gente cuida do nosso jardim e da nossa árvore. Aí as coisas em volta elas começam a melhorar. Não tenta arrumar a vida de todo mundo não, porque não vai funcionar. Arruma a sua primeiro, tá? Aqui, ó, primeiro é a tua. Depois você pode começar a fazer jardinagem no jardim dos outros. Primeiro, você vai tirar as suas ervas daninhas, fazer a poda que precisa, aguar o que precisa, alimentar o que precisa. O seu jardim, primeiro, depois o dos outros. Sempre assim. Beijo imenso no coração de vocês, uma excelente sexta, viu? Um excelente final de semana. Segunda-feira a gente tá aqui de novo, 7h30 da manhã. Beijo no coração e lembre-se que tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tchau, tchau. Gratidão, gratidão.